só creio no que está escrito, e ele está vivo, né? Tem até aquele canto, que ele vive, eu posso crer no amanhã. O que ele vive, medo não há. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos aí para a palavra. Eu quero pedir aos hermanos, como diz os espanhóis, não escreva agora, valeu? Até terminarmos a nossa palavra, não escrevam nada, por favor, em nome do Senhor. Tá bom, queridos? Abra aí a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Perdão. Coríntios 6. Primeira de Coríntios 6, versos 9. Vamos ler aqui o que o apóstolo, nosso querido Paulinho. Isso é verdade, irmão. Jesus vai nos levar de volta para o paraíso. E nós vamos encontrar Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, Barnabé. Vamos encontrar Marcos. Vamos encontrar Silas. Vamos encontrar Áquila, Priscila. Vamos encontrar aquela turma boa, né? Vamos encontrar Davi, Jonatas. Vamos encontrar muita gente lá, glórias a Deus. Isto que é maravilhoso. 1 de Coríntios é a quinta mensagem, só creio no que está escrito. O subtítulo é Tais fostes. Tais fostes. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 de Coríntios 6, versos de número 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se a palavra parasse aqui, todos nós estávamos condenados ao inferno. Se terminasse aqui a fala do apóstolo Paulo, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Do 9 ao 10, condenação fora do reino de Deus, fora do paraíso. Essa palavra reino, que está nesse capítulo aqui, é paraíso, é viver com Deus, no original, né? Então, e ela continua, né? No versículo 11 ele diz: tais fostes, por isso que o subtítulo é tais fostes, alguns de vós. Tais fostes o quê? Injustos, impuros, idólatras, adúlteros, infeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Tais fostes alguns de vós. Vamos orar. Senhor Jesus, manifesta a tua sabedoria através dos meus lábios. Eu sei, Senhor, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita. Eu sei, eu tenho consciência que às vezes eu quero fazer e não faço, e às vezes o que eu não quero eu faço. Eu não sei. Mas, graças a Deus, que em Cristo já tenho a vitória. Eu já tenho a vitória. A vitória é minha em Cristo Jesus. Deus, fala comigo, fala com o teu povo. Usa-me
para transmitir o que tu queres nesta hora para os teus eleitos. Estão espalhados por todos os lugares. Esta palavra vai chegar nas rádios, vai chegar no YouTube, vai chegar nos aplicativos e ela vai alcançar centenas, quem sabe, com o tempo, milhares. E vai transformar aqueles que precisam passar por essa transformação. Eu oro em nome de Jesus. E se você, que é um eleito de Deus, digam todos amém, amém e amém. Só creio no que está escrito. É a quinta mensagem. Amanhã é a sexta. Hoje é a quinta mensagem. Só creio no que está escrito. O apóstolo Paulo traz uma lista de coisas que provavelmente em alguma delas nós já vivíamos nela. Paulo fala de uma prática. Olha o que ele fala. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, quando ele fala desses deslizes aqui da carne, como impureza, idolatria, adultério, homossexualismo, sodomismo, ladrões, avarentos, bêbados, fofoqueiros, roubadores. Tem ladrão, tem roubadores, né? Então, Paulo diz, tais fostes alguns de vós. Se eu creio no que está escrito, eu concordo com isso aqui. Eu posso aqui enumerar aqui algumas coisas que eu já vivi. Por exemplo, deixa eu ver. Injusto, já fui muito impuro. Idólatra, adúltero eu não fui. Feminado também não fui. Sodomita também não fui. Ladrão, já fui. Avarento também nunca fui. Bêbado eu já fui. Maldizente também já fui. Roubador também já fui. Então já fui aqui muita coisa. Então diz que a palavra do Senhor diz que tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Então a Bíblia diz que houve uma lavada, que diz que nós fomos lavados. Muitos acham que esta lavada, que esse lavar, está ligado ao batismo nas águas. Muitos pensam que o que lavou a nossa vida, porque eu já me batizei até 2 vezes, né? Me batizei na igreja católica quando eu era criança, acredito que sim, minha mãe deve ter me batizado quando eu era criança, minha mãe está ali, vivendo agora. E fui batizado numa igreja que eu frequentei também, bem novinho, com 20 anos, sei lá, aproximadamente isso. Fui batizado nas águas. Então, não é esse processo que Paulo está falando, mas fostes, alguns de vós, mas vos lavastes. Ele está falando que aconteceu uma lavagem. Pegaram a nossa vida, pegaram a tua vida, a minha vida, e lavaram a nossa vida. Você não percebeu, eu também não percebi, mas por sermos ovelhas de Jesus, nós passamos por jogaram-nos dentro de uma máquina de lavar com sabão Omo, com sabão em pó, com sabão de coco, com detergente, sabe? Jogaram ali e deram uma chacoalhada. Bate aqui, a máquina de lavar. Eu não sei, porque na minha casa não tem máquina de lavar. Todas essas roupas branquinhas assim, limpinha, esticadinha, minha esposa, minha maravilhosa esposa, que faz isso por mim. Na mão. Pastor, você põe duro, eu comprei uma máquina para ela. Eu não comprei uma máquina há 10 anos para ela atrás, que ela não quis. Não comprou porque ela não quer. Que ela falou que destrói as roupas. E ela, enquanto tiver força, ela vai fazer isso pelo marido dela e por ela, né? Porque, se você, não fugindo do assunto, né?
Quando você joga uma roupa, não estou contra quem tem máquina de lavar, não. Se você pega uma roupa, uma camisa que custou R$ 200, você mete na máquina de lavar, essa camisa poderia durar 5, 10 anos, como é as minhas roupas duram. Ela dura meses. Por isso você vê pessoas que não tem nada, porque elas não sabem onde está sendo destruída a roupa delas. E a máquina de lavar, ela não lava, ela só espanca, né? A máquina de lavar espanca a roupa. Bate só na cara, embola a roupa, prega, depois amassa, e não sou contra quem tem, não, abençoado. Isso aí é você, minha esposa, ela decidiu fazer isso por ela e por mim, e aí evita da gente ficar comprando roupa toda vez, né? Ela é poupada. Então vamos voltar aqui para a palavra. Quando ele diz que tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, passa na nossa mente o lavar água de batismo nas águas, João Batista, né? Ele mesmo falou, eu vos batizo, lá em Mateus, acho que é 3, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Então ele já fala, quando ele sair de cena, já vai acabar o período da água e vai ter um outro tipo de batismo que chama-se batismo no Espírito Santo, que o apóstolo Paulo falou aos Efésios 1,13, e depois que o Senhor viste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado. Esse selo aqui é o batismo, é a lavada que nós recebemos, né? Então diz que o injusto, eu estou em 1 Coríntios, você chegou aí, 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 11, fala de algumas situações de injusto, de impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores. Aí no versículo 11, Paulo diz que tais fostes. Então Paulo cancela esse processo na vida de alguns. Ele fala, tais fostes alguns de vocês. Aí ele vai falar o que aconteceu para que houvesse essa mudança. Mas vos lavastes, mas fostes santificados. Olha o que o lavar fez. Lavastes, santificados. Depois ele fala, fostes justificados. Lavado, santificado, justificado. Aí depois ele fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então diz que essa manifestação do lavar é a presença, primeiro, do Espírito na nossa vida. Todo quantos receberam o Espírito de Cristo, esse automaticamente, por causa da presença do Santo, automaticamente ele se tornou santificado e justificado. Nós falamos falamos um pouco ontem sobre a justificação. Quantas coisas nós fazíamos para nos sentir amados por Deus, justificados por Deus. Quantos sacrifícios eu fazia, agora eu não faço. Eu não faço o meu sacrifício hoje. Sabe qual é o meu sacrifício hoje? É o que está lá em Romanos 12. Eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Então, eu evito de qualquer outro tipo de sacrifício que a Bíblia não manda eu fazer. A Bíblia me dá um sacrifício para fazer. Diz que é o meu culto, ou seja, eu saio de minha casa, pego o ônibus, pego o metrô, pego o van, pego o carro, pego o trem, vou andando, vem de moto, vem de bicicleta, não importa. É um tipo de um sacrifício que você está fazendo. Você sair de um bairro para o outro, se locomover de um bairro para o outro, do jeito que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Bento Ribeiro, meu quarto aqui é no alto. Daqui eu escuto tiros na Praça Seca. Se eu for de carro até lá, é 10 minutos, 15 minutos, se tiver limpinho, né?
15 minutos, quase a mesma distância daqui na congregação. Aqui, Ricardo. Daqui eu escuto as balas comendo na Praça Seca aqui. Ou em Madureira, na Serrinha. Daqui eu vejo o Morro da Serrinha. Da minha janela eu vejo a Serrinha, o morro lá de Madureira. Então, é um sacrifício que você sai, dá medo de você não saber se você volta ou se não volta. Aí você oferece, você sai para oferecer. Então, este é o verdadeiro sacrifício. Os outros sacrifícios não é aceito pelo Senhor. O Senhor não aceita nenhum outro tipo de sacrifício. Você pode ficar sem comer, ele vai falar, eu já estou cansado dos vossos sacrifícios, dessas festas de lua nova, essas coisas que os judeus faziam e fazem alguns até o dia de hoje, inclusive a Páscoa, né? Eles realizam, né? Ele estava, estou cansado disso, está cansado. Então o que ele quer? Ele quer obediência. Então Paulo, ele nos coloca, primeiro, com pessoas sujas, muito sujas. Ele demarca o que é sujeira na nossa vida. Quando ele fala de injustiça, 1 Coríntios 6,9, injusto, impuro, idólatra, adúlteros, infeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Ele diz, não, herdarão, não, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dar a possibilidade de nós termos o direito ao reino. Então ele fala, tais fostes alguns de vocês. Então quando eu recebi a Cristo na minha vida como meu Senhor, e eu só o recebi porque eu sou escolhido dele antes de eu nascer. Você só o recebeu porque você também é um escolhido, uma escolhida do Senhor antes de nascer. Deus não está escolhendo nada hoje. O erro da religião é achar que Deus está fazendo um plano hoje. O plano de Deus foi feito antes da fundação do mundo. Diz o livro de Apocalipse que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então, no plano original de Deus, já sabia do fracasso do homem e já tinha já o resgate desse homem que iria fracassar. Nada pegou Deus de surpresa. Então, Deus nos dá a possibilidade de nos lavar. E eu vi aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 18, o profeta usado por Deus, ele disse assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, sejam como escarlata, vermelho, sujo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está escrito isso. Isso está escrito. Ele diz que ainda que os pecados forem terríveis, e Paulo enumerou aqui pecados terríveis, o pecado da impureza, da idolatria, do adultério, do homossexualismo, né? Do lesbianismo, do sodomismo, do roubo, do bêbado, do fofoqueiro, dos maldizentes. Então, ele numerou aqui algumas fraquezas, algumas falhas que temos na nossa natureza carnal. Fomos danificados quando Adão e Eva fracassou
estas coisas aqui, que Paulo chama lá em Gálatas 5,19 em diante, obras da carne, passou a habitar em nós. O apóstolo Pedro disse que o Senhor nos salvou, mas não removeu as imundícias da carne. Ele salvou, mas as imundícias que há na carne, ele não removeu. Então nós temos que aprender a conviver sendo no mesmo tempo puros e impuros, limpos e sujos, ao mesmo tempo. Pastor, Deus que me livre, eu não sou isso. Aí você já está correndo no pecado da mentira. Você está dizendo que Deus é mentiroso, mas na realidade mentiroso é o homem. E quando tenta se justificar, querendo ser melhor do que o outro, sempre o erro do outro, aos nossos olhos, é pior do que o nosso. O erro do outro, sempre há um perdão. Não, o erro nosso, sempre há um perdão. O do outro, não. Deus tem que punir, Deus tem que castigar, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que matar, Deus tem que esfolar. E os nossos? Nossos, Deus tem que ter misericórdia, né? Deus tem que ter misericórdia. Não, pastor, mas eu não sou igual a ele. A gente está fazendo igual o fariseu que orou na praça de pé, dizendo, 2 homens foram orar. Um chegou diante de Deus e falou, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Outro falou, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhoso, eu não sou igual a esse cara aqui, eu sou santinho. Mas diz que o que se humilhou saiu exaltado, o que se exaltou saiu humilhado. Então, abençoados, olha só o que Paulo também disse aqui em primeiro você leu Isaías, que mesmo que os pecados sejam muitos, eles se tornarão. Ou seja, quando que isto aconteceu? O que levou os meus pecados serem apagados da minha vida? Paulo falou, tais fostes. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Olha o que ele diz aqui. 1:7. Paulo disse assim, no qual temos a redenção. Por que temos a redenção? O que Deus usou para nos redimir? Pelo seu sangue e remissão dos pecados. Então, Paulo está dizendo aqui, como ele disse em Coríntios, tais fostes, mas fostes lavados. Cristo, quando ele derrama o seu sangue, ele não derramou o seu sangue por causa dele. Ele não tinha pecado. Ele não se batizou nas águas por causa dele. Ele se batizou por nós. O batismo de Cristo nas águas, ele se batizou por nós. Falou, acabou, eu vou ser o final desse negócio de água. Água não tira pecado, água não perdoa, água não faz absolutamente nada com ninguém. A religião diz que a água faz tudo. A água tira pecado, a água perdoa pecado, a água nos limpa. Agora você entra pecador e sai sem pecado. Então é uma heresia em cima de heresias. A Bíblia não diz, mas o homem diz. E as pessoas que são guiadas pelos homens, acreditam nos homens. As que são guiadas pelo Espírito, acreditam na palavra que vem do Espírito. E vocês? Vocês creem no que está escrito? Ou vocês creem no que o homem diz? No que o bispo, o apóstolo, o reverendo, o semideus, o doutor PhD, o reverendo, o PhD, o doutor em divindade, eles são tudo. Eles são doutores em divindade, conhecem tudo sobre Deus. Paulo, que era Paulo, não conhecia, ele falou, conhecemos em parte. Ele falou, conhecemos em parte. Eles são doutores em divindade. Vamos receber aqui o doutor em divindade. Misericórdia. É muita glória para um homem, né? É muita glória. Efésios 2:13. Olha o que ele diz aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que
Antes estavas longe, era a minha vida, era a sua vida. Como nós estávamos longe. Longe de quê? Longe de Deus, longe da salvação, longe da santificação, longe da justificação, longe do perdão. Estávamos longe do poder, longe de tudo que estava ligado a Deus. Então ele diz, mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, antes, e agora? Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, fostes aproximados, fomos aproximados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. Então, quer dizer o que, pastor? Quer dizer que outrora estávamos longe por causa dos pecados que nós acabamos de ler. Injustiça, impureza, idolatria, feitiçaria, adultério, fornicação, essas coisas todas que estão na carne impregnada. Paulo falou, por causa disso que está na tua carne, na nossa carne, vocês estavam longe. Mas por causa do sangue, agora vocês se aproximaram. Não foi pelo jejum, não. Eu entro na tua presença porque eu estou de jejum, eu entro na tua presença porque eu estou vestido com essa saia comprida, eu entro na tua presença porque eu não pinto a boca de batom, eu entro na tua presença porque eu não corto o cabelo, eu entro na tua presença porque eu não. Aquelas coisas que você sabe que as pessoas tentam se auto-justificar. Não tem como eu ou você tentarmos nos justificar. Paulo falou, é Deus quem nos justifica. Foi Deus quem nos justificou. Então, se quem quiser te apontar, que te aponte. Se você tem a tua consciência que você faz morrer a natureza terrena todos os dias. Todos os dias nós lutamos com algo que você sabe, eu sei, que não prejudica a Deus, prejudica a nossa consciência. Todas as vezes que eu fracasso, porque eu fracasso também, todas as vezes que eu fracasso, eu prejudico não a Deus, não a igreja, não a minha mulher, não aos irmãos, eu prejudico a minha consciência. A minha consciência, ela é como o Espírito Santo. Ela me mostra, olha o que você fez, olha o que você falou, olha, pensa, não faça mais isso. Então essa é uma boa consciência. A má consciência é aquela, continue, qual é o problema? Todo mundo faz, é normal, Deus entende, Deus sabe, Deus aceita. Isto é uma má consciência. Isso é uma consciência cauterizada. Alguém que cauterizou. Cauterizar quer dizer, tem um corte, a pessoa queimava com ferro, cauterizava. A dor da queimadura era maior do que a dor que a pessoa estava sentindo. E a dor que ela estava sentindo sumia, mas ficava a dor da queimadura. Então, abençoados, em nome de Jesus. Chegamos aqui ao ponto final por hoje. São 21 horas. Quero deixar desde já agradecer a vocês que estiveram paciência de estar juntos, né? Aprendendo sobre só creio no que está escrito. E está escrito que tais fostes, vocês que estavam longe, não estamos mais longe. Meu Deus, como diz aquelas orações farisaicas, Senhor, amantíssimo, eu entro na tua presença. Irmãos, eu nunca saio da presença de Deus, mesmo quando eu fico fazendo coisas erradas. O senhor faz coisa errada, pastor? Faço. O senhor fala que o senhor faz? Faço. Se eu não fizesse nada de errado, não estaria aqui na terra, eu já estaria lá em cima. Só não faz errado quem está lá em cima. Quem está aqui vai fazer. E se você acusar quem faz alguma coisa de errado, você já está errando, você está se colocando no lugar que não é seu, que é o lugar de Deus. Quando o Senhor vier, Ele vai julgar todas as coisas, até
os propósitos dos nossos pensamentos. Tudo será analisado pelo Papai. Senhor Jesus, obrigado pela tua igreja que permaneceu firme e fiel. E eu creio, Senhor, que houve muita sabedoria na mente do teu povo e eles vão desenvolver esta capacidade de entender que só se vive com Cristo quem crê no que está escrito. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Amanhã, às 7h30 da noite, nosso grande encontro lá no Ministério Restituição. É a 6ª mensagem, só creio no que está escrito. Tá bom? Eu declaro sobre a sua vida a saúde de Deus. Está escrito que Ele carregou sobre si os nossos pecados. Eu creio. Está escrito que Deus dá semente ao que semeia. Eu creio. Eu creio que eu sou um abençoado. Está escrito. Está escrito que o maligno não pode me tocar. Eu creio. Está escrito que o meu nome está no livro da vida. Eu creio. Está escrito que Jesus morreu por mim. Eu creio. Está escrito que eu sou salvo eternamente. Eu creio. Está escrito que eu fui selado com o Espírito Santo da verdade. Eu creio. Está escrito que eu fui ungido. Eu creio. Está escrito que não existe livre-arbítrio. E eu creio. Está escrito que Jesus já me perdoou totalmente. Eu creio. Está escrito que não existe fé grande e fé pequena. Existe o dom da fé nos eleitos. E eu creio. Está escrito que nenhuma ovelha vai se perder. E eu creio. Está escrito que não existe reencarnação. O homem morre uma só vez. E eu creio. Está escrito que não terás os outros deuses diante de ti, só o Senhor adorarás. E eu creio o que está escrito. Tenham todos uma noite abençoada, porque está escrito. Com o Senhor eu me deito, com o Senhor logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Fiquem todos na paz. Beijo para a família Restituição. Beijo para os homens. Beijo para as irmãs, para as mulheres. E um beijo todo especial para minha mãezinha lá. Beijo, tchau, tchau para todos. Tchau, 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 tchau.